Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos para mais uma novena. Essa novena dedicada a um dos santos mais conhecidos, um dos santos mais importantes de toda a história da Igreja. Nós vamos rezar pedindo a intercessão de São Francisco de Assis. Com muita devoção, com muita fé, façamos a oração da novena. Oração a São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Rezemos. Glorioso São Francisco, santo da simplicidade, do amor e da alegria, que do céu contemplais as perfeições infinitas de Deus. Lançai sobre nós o vosso olhar cheio de bondade. Socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e corporais. Rogai ao nosso Pai Criador que nos conceda as graças que pedimos por vossa intercessão. Vós que sempre fostes tão amigo dele. E inflamai o nosso coração de amor, sempre maior a Deus e aos nossos irmãos, principalmente os mais necessitados. São Francisco de Assis, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em silêncio, apresentemos agora a Deus, por intercessão de São Francisco de Assis, a nossa intenção para esta novena. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos para a novena agora dedicada a São Francisco de Assis. São Francisco de Assis seguramente é um dos santos mais importantes da história da Igreja. São Francisco de Assis é conhecido como o protetor dos animais. São Francisco de Assis é o santo da simplicidade, o santo dos pobres. São Francisco de Assis, ele cantava, ele dizia com o coração em chama de alegria, mas também com uma certa indignação: o amor não é amado, o amor não é amado. São Francisco de Assis, um santo italiano, nasceu no ano de 1182, depois faleceu em 1226.
com aproximadamente 44 anos de idade. São Francisco de Assis veio de uma família rica, de uma família de comerciantes. Seu pai era um grande comerciante de tecido na cidade de Assis. Conta a história que atrás daquele balcão de comércio, aquele jovem tinha um coração inquieto e ele não era feliz. Aos poucos foi se dando às festas, foi se dando aos atrativos do mundo, mas aquilo também não o fazia feliz. Depois, um dia quando ele rezava, no ano de 1206, na igreja de São Damião, e aqui já com o coração mais próximo de Deus, ele ouvia uma voz que dizia: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. Vai e reconstrói a minha igreja. E ele pensava que aquela capelinha, aquela igrejinha de São Damião precisava ser reformada. E ele começou a entregar a sua vida, os seus esforços, toda a sua força para reformar aquela igreja. Pensou que Jesus estava falando da igreja templo, da igreja visível. E vendo aquilo, seu pai teve um grande desgosto. E um dia o seu pai o questionou, brigou com ele publicamente. E ele conta a história que ele tirou a sua roupa, disse para o pai: aqui está as tuas roupas, aqui está aquilo que você me deu. A partir de hoje o meu pai, ele está no céu. E aquele estilo de vida foi atraindo outras pessoas. Dizem que ele foi morar nos montes, na parte alta da cidade, em cabana, para deixar todo tipo de propriedade, todo tipo de bem que era material. O Papa, aos poucos, aceitou, o Papa Inocêncio III, aceitou aquilo que era o começo da Ordem dos Franciscanos. Aos poucos, inúmeras vocações foram atraídas, inclusive uma muito conhecida, que é a vocação de Santa Clara. Conta a história que São Francisco se tornou uma grande referência de simplicidade, uma grande referência de amor a Jesus e uma grande referência, consecutivamente, também de amor aos animais. São Francisco de Assis, ele nos conta que todo tipo de apego, ele traz um grande vazio em si mesmo. Por que um grande vazio? Porque existe um espaço no ser humano, existe uma necessidade de felicidade do ser humano que vai ser preenchida apenas por Deus. Sem Deus, o ser humano sempre estará inquieto. São Francisco de Assis, ele teve uma experiência tão forte, tão grande com Deus, que todas as outras coisas se tornaram supérfluas, superficiais. Deus, na sua infinita sabedoria, ele deseja que, a exemplo de São Francisco, nós também deixemos as nossas coisas. Porém, muitas pessoas não podem deixar tudo de uma vez e automaticamente, porque tem família, porque tem necessidades de cuidar de outras pessoas. Então Deus, na sua infinita sabedoria, ele vai permitindo que nós deixemos aos poucos. Vamos perdendo algumas amizades, aos poucos vamos perdendo a saúde, quem sabe alguns bens. Para quê? Para Deus ser o único necessário na nossa vida. Nessa novena de São Francisco, que Deus lhe ajude a olhar para você mesmo e perceber aquilo que está sobrando, aquilo que não é essencial. Que Deus ajude nessa novena de São Francisco você olhar para você mesmo e perceber que você tem muitas coisas boas que são importantes, mas que o centro é Deus. Que você confie em Deus. Que a sua vida seja, mesmo casado, casada, mesmo trabalhando, que a sua vida seja entregue a Deus. Nós precisamos confiar e seguir. Que Deus te dê essa graça. Confiar e seguir de uma maneira livre, tendo coisas, mas sem ser dependente destas coisas. Que São Francisco de Assis nos ajude a amarmos e cuidarmos dos animais, mas, muito mais do que isso, amarmos e cuidarmos das pessoas. E se isso acontecer, nós vamos nos encontrar com o Criador, porque os animais e as pessoas humanas não têm sentido em si mesmo. Tudo isso é criação de Deus. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe fortaleça, que você tenha uma excelente novena. Se você conhece alguém que se chama Francisco, Francisca, alguém que é devoto de São Francisco, envie essa novena. Faça também a sua inscrição nesse canal para que outras pessoas também recebam este vídeo e o nosso canal chegue a muito mais pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Assuma agora esse compromisso. Nos próximos 9 dias, rezarmos juntos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Francisco de Assis, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Senhor,
fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrer